Hoje o tema vai ser muito importante. Na verdade, todas essas lives de todos os dias vão ser muito importantes, porque a gente vai estar trabalhando para a semana com foco no resgate do seu casamento, que vai ser dia 7, dia 8 e dia 9, às 20 horas. Vão anotando que dia 7, 8 e 9 vocês têm encontro comigo, às 20 horas. Vai ser a semana do resgate do seu casamento. Para isso, vocês têm que entrar aqui na bio. A bio é onde tem a minha fotinho aqui no Insta, onde tem ali a descrição a meu respeito. Ali tem um link. Você clica e você já se inscreve. É fácil assim. Mas para quem tiver dificuldade, pode mandar um direct para mim, que eu entro em contato, ou alguém da minha equipe entra em contato. Porque em todas essas lives e na semana do resgate do casamento, vocês vão aprender muita coisa. E muita coisa para deixar vocês no controle do relacionamento de vocês. Mas no controle do que é possível vocês terem controle. Porque um grande problema que a gente vê é as pessoas querendo ter controle em coisas que elas não têm controle. Olha só. Então, no tema de hoje, a gente vai estar falando disso também. A gente também vai estar conversando sobre isso, porque o tema de hoje é como resgatar a admiração e o desejo pelo meu parceiro. Como resgatar a admiração e o desejo pelo meu parceiro. Vocês sabem que se a gente não admira a pessoa, ou se o casal ele não se admira, dificilmente vai ser feliz um do lado do outro. E mais, a admiração é uma coisa fundamental para um relacionamento saudável, principalmente de longo tempo. Infelizmente, os casais não costumam investir na admiração. Eu diria que não costumam cultivar a admiração. E eu costumo dizer assim que é engraçado, né? Porque em coisas que você deveria ter controle e que você poderia ter controle, porque muitas vezes a gente também não sabe no que a gente pode ter controle, né? Mas em coisas que você poderia e deveria ter controle, muitas vezes você não tem. E em coisas que você não tem como ter controle, aí você quer ter. E muitas vezes, nessa de querer ter controle nas coisas que você não tem, o casal entra numa rotina destrutiva. E quando entra numa rotina destrutiva, num ciclo negativo, onde muitas vezes você quer ter controle, mas sobre o outro, aí a coisa fica realmente complicada. E você não resgata o teu casamento desse jeito de maneira nenhuma. Você não resgata também o teu casamento se você não tiver essas 3 coisas. Primeiro, é o controle sobre você. E quem trabalha comigo entende bem sobre isso. Então, a segunda coisa é você ter controle, mas sobre a tua parte de interação no relacionamento. E o terceiro é você ter controle no ambiente que você pode criar no seu relacionamento. Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Se você quer resgatar a admiração e o desejo pelo teu marido, você vai ter que ter controle em 3 pontos. O controle sobre você, o controle sobre a
tua interação no teu relacionamento, mas sobre a tua parte. E o controle sobre o ambiente que você cria no teu relacionamento. Você pode estar fazendo tudo errado, achando que você está no controle. Por você talvez assumindo uma postura arrogante. É arrogante, sim, porque muitas vezes quando você quer assumir o controle sobre o outro, sem querer, você se torna broxante. Exatamente isso. E sabe o que é pior? Você se torna broxante para você mesmo. Para você mesmo. Isso é um veneno para a admiração. E quando você vem com uma postura de querer colocar controle em cima do outro, você se torna reclamona, queixosa, desrespeitosa. E eu sei que não é a tua intenção. Eu sei que a tua intenção é chacoalhar o teu parceiro. Eu sei que a tua intenção é, através do teu controle, mudar o teu parceiro. Só que isso não dá, não. Você só consegue mudar o teu parceiro, mas é através de você. Não querendo controlar o teu parceiro. Porque aí, queixosa, egoísta, como muitas vezes as pessoas me dizem, eu garanto que tu não resgata casamento nenhum. Nenhum. E muitas vezes o problema é porque você foca naquilo que você não tem como fazer. Porque não depende de você. Porque às vezes não depende nem do outro. E eu sei, gente, que essas coisas a gente não faz por querer. Muitas vezes a gente tenta ter o controle das coisas que a gente não tem controle, porque a gente aprendeu assim. Porque a mãe disse, você tem que ter controle sobre teu marido. Abre o olho. E a gente muitas vezes acredita e diz, realmente eu tenho que ter controle sobre o outro, eu tenho que ter controle sobre coisas que às vezes você não tem como ter controle. Uma delas é ter controle sobre as coisas da vida, por exemplo, você tem controle sobre isso. O pior, às vezes você acredita que tem que ter controle sobre o que você sente. Não. A gente não tem controle sobre o que a gente sente, mas você pode aprender a lidar com o que você sente. E aí sim, aí você tem o controle na sua mão. Toda vez que você tenta impor o teu controle para cima do outro, sabe o que isso gera? Briga. Briga. E mais do que briga, quando você quer controlar o outro, você automaticamente desperta no outro defesa. E aí eu entro o casal em defesa e ataque. Em defesa e ataque. Em ataque e defesa. Que na verdade, de vez em quando, a gente nem sabe quem é que começou. Isso mina a admiração. E mina a admiração do outro por você. E também mina a tua admiração. Porque como tu tá querendo ter controle, tu espera, tu cria uma expectativa de que o outro vai te responder. E vai te responder como você espera. Gente, não tem como querer ter controle. E principalmente cobrar a atenção do outro, reciprocidade do outro, tampouco querer cobrar que o outro
corresponda ao que tu espera. Isso é um tiro no pé. Por que é um tiro no pé? Porque é um tiro na tua estima. E o pior de tudo, é um tiro na estima que tu tem pelo teu parceiro. Isso é um problema que destrói casamento. Muitas pessoas que já passaram por mim, todas se davam conta que na tentativa de controlar o que elas não podiam, elas metiam os pés pelas mãos. Todas se davam conta que elas podiam ter tido controle sobre si e ter feito tudo muito diferente, mas elas não sabiam como. Elas não sabiam como. Às vezes, a sociedade também nos ensina errado. Nos ensina que, por exemplo, ter controle é tu sair chutando balde. Ensinam que ter controle é você ser indiferente, emburrada, fazer manha. Essas coisas a gente aprende com formas de controle e que não funcionam. Só te afastam muito mais do que você quer. Ainda mais se você quer resgatar o teu casamento. Se você quer aumentar a tua estima, se você quer aumentar a admiração, a estima que tu sente pelo teu parceiro, não é assim que você vai conseguir. Com indiferença, não dá certo. Com isso eu não estou querendo dizer que você tem culpa quando você faz errado. Pelo contrário. Pelo contrário. A gente sabe que as coisas que a gente faz é o que a gente tem à mão às vezes. Porque não teve quem possa ter nos direcionado. A gente não tem alguém que tenha dito pra gente, olha, você está indo para o lado totalmente errado. Você quer ir para um lugar, você tem uma intenção, só que do jeito que tu está fazendo, tu jamais vai chegar ali. Às vezes a gente não ganha essa orientação. Outra, porque às vezes a gente se confidencia com pessoas que vão concordar com a gente, que vão ter a mesma visão que a gente. E aí sabe o que acontece? Você não evolui. Você não evolui. Você não cresce. É muito difícil você recuperar a admiração pelo teu relacionamento, pelo teu parceiro, se você não assume o controle de você mesma. Esse sim. Esse você pode. Porque, principalmente quando você foi traída, quando você se sentiu enganada, quando você se sentiu sozinha, desassistida, sem o olhar do teu parceiro, sem a cumplicidade. Pior ainda, quando teve algum episódio de violência. E eu não falo aquela violência dos casais que são violentos, eu estou falando daquela violência interna que a gente sente. O pior ainda, a indiferença. Quando vem todos esses sentimentos, você ter controle sobre você não é uma coisa fácil. Mas também não é difícil. Também não é difícil. Porque, por exemplo, você que está aqui, você já tem um diferencial. Você já tem um diferencial, porque você quer aprender, você quer evoluir. Mas eu garanto para vocês que você só vai melhorar as coisas na tua vida
quando o teu foco for o controle sobre você mesma. Porque com o foco do teu controle é que tu consegue provocar mudança em você. Mudança na tua parte do relacionamento e no ambiente, e que provavelmente transforma o teu parceiro. Mas não é porque você quer, não é porque você tem controle sobre ele, mas é que você aprende a ter controle nas coisas que são possíveis para você. E isto é que a gente chama ser assertiva. Sabe, eu não conseguia definir muito o que era ser assertiva. Porque eu dizia, é óbvio, ser assertiva é fazer a coisa certa. Mas eu não conseguia entender qual era a coisa certa. A coisa certa é você ter o controle do que é possível. Quando entra o que eu chamo desnutrição da admiração, desnutrição, porque a admiração, ela tem que ser nutrida. A admiração, ela tem que ser nutrida. Quando ela deixa de ser nutrida e você tenta ter o controle sobre isso fora de você, é aí que cresce a raiva. E a raiva muitas vezes porque as coisas não saíram do jeito que você gostaria, você queria ter tido controle sobre aquilo, sem se dar conta que você queria ter tido controle sobre coisas que não tem como. Isso cria raiva, mágoa, cria ressentimento. E essa raiva e esse ressentimento, ele aparece ou você querendo brigar, e eu entendo porque é uma maneira de você protestar por as coisas não estarem sendo do jeito que você gostaria. O protesto, gente, ele não deixa de ser um pedido desesperado de socorro. Esse negócio aqui não está funcionando. E quanto mais tu tenta ter controle sobre o teu sentimento, daí pior ainda. Porque você percebe que você não tem esse controle. Aí vem, pronto. Eu vou gelar. Eu vou gelar com ele. Eu li em algum lugar, gela que dá resultado. Dá gelo. Fica indiferente. E sabe o que o Freud falava de indiferença? O Freud dizia que a indiferença, ele é o oposto do amor. Olha isso. Freud dizia que a indiferença é o oposto do amor. Mas então por que as pessoas agem de maneira indiferente? Porque elas acreditam que ser indiferente é uma forma de controlar. É uma forma de controlar a si mesmo, o que é mentira, porque dentro de você tem um fogão a mil, é um fogaréu aqui dentro. E tampouco controla o outro. Por quê? Porque com a indiferença, tua indiferença, ou ele ignora também, ou se afasta. Ele simplesmente se afasta. É difícil a gente recuperar a admiração, principalmente quando a gente começa a perder. E exatamente por isso, porque a gente pensa que a gente não deve dar bola para isso. Deixa assim. Eu não vou dar bola porque está acontecendo, eu estou perdendo a admiração mesmo, deixa assim mesmo, e você não vê que teu casamento está escorrendo pelos dedos. Pelos dedos. Bem isto.
O relacionamento começa a sair aqui. Admiração, gente. A gente não perde de uma hora para outra. Tampouco perde num acontecimento. Não. Não é um fato isolado que faz você perder a admiração. Na grande maioria das vezes, isso é uma coisa que vem se arrastando há tempo. Com angústia, decepção, sofrimento. E quase sempre por debaixo da angústia, da decepção e do sofrimento tem ou a tua falta de controle em determinadas coisas, ou a tua vontade de ter controle sobre coisas que você não tem como. Sobre coisas que você não tem como agir. Cada vez que isso acontece, as tuas esperanças, elas vão morrendo. E você foi, lutou, esperneou, mas nada mudou positivamente na tua relação. E principalmente porque você fica como um cachorro correndo ao redor do rabo, tentando controlar o que você não tem como e não tendo controle nas coisas que você poderia ter se você soubesse. Ou se alguém tivesse te orientado e tivesse te dito: aqui você tem que fazer diferente. Assume isso. Pega essa bola para ti. Assume que tu pode ser capaz de você mudar o jogo. É muito prazeroso quando você realmente te vê como love leader. Líder do teu amor. Porque você começa a entender esse jogo. Você começa a se dar conta que para resgatar o teu casamento, você tem que poder ter o controle do que é possível. E abrir mão de querer ter controle naquilo que você não tem como. Como, por exemplo, sobre o outro. Você não tem controle sobre o outro. Você também não tem controle sobre a família dele. Muitas mulheres querem ter o controle sobre a família dele. E nisso metem os pés pelas mãos que você não tem noção. Da mesma maneira, muita gente diz: eu vou ter controle ficando inerte. Já que eu estou sem admiração, deixa assim mesmo. Ou quer saber? Eu não vou querer ter controle nesse resgate. Eu nunca vi nenhum jogo, nada ter sucesso com inércia. Muito menos resgate de casamento, gente. De maneira nenhuma. Por quê? Porque se você foca nas coisas erradas, é claro que isso vai te decepcionar e claro que vai te levar na inércia. Mas se você dá movimento e foca no que é possível, nas coisas que você pode controlar na tua parte nessa interação, você provoca cada mudança. Cada mudança. E por quê? Porque o outro não sai ileso das tuas mudanças. Você mudando as tuas atitudes, o teu comportamento, mas principalmente a tua mentalidade,
a ficha caindo de como você pode ter poder, não sobre o outro, que é geralmente o que tu quer. Geralmente é o que tu quer. Você quer ter poder sobre o outro. Não. Eu falo do poder pelo outro. Com você controlando o que você pode controlar em você. Com você tendo nova direção. Dirigindo o ambiente que você cria, que você faz. Eu gosto mais da palavra cria é mais bonito, mas que você faz acontecer. Aí tu tem mudança. E sabe, quando você se torna responsável, daí você traz esta responsabilidade de agir por você. Isso dá uma sensação de poder que é uma delícia. Quando você começa a olhar para ti como senhora de quem vai fazer as mudanças que tu espera. Sabe o que isso te traz? Isso te traz segurança. Já ao contrário, quando tu sente que você não tem controle sobre você, que tu não está conseguindo ter controle sobre o ambiente que você gostaria. E pior, quando tu tenta ter controle das coisas que você não tem controle, aí é o contrário. Aí é que vem o desânimo. O desânimo, vocês sabem, ele é irmão da preguiça. Aí a preguiça faz com que a admiração diminua mais ainda. E as pessoas perguntam, Cris, e o amor? O amor, às vezes, quando está ali minguando, murchando, mas murchando, porque ninguém está socorrendo ele de verdade. As pessoas estão fazendo uma porção de coisas, mas uma porção de coisas que não ajudam. E quanta gente me diz assim, Cris, eu fiz tudo para salvar o meu casamento. E eu digo, você teve controle sobre isso? Não. Você teve controle sobre isso? Não. O que você fazia? Eu tentava controlar isso, tentava controlar a ele, tentava controlar isso, aquele outro e tal. Coisas que não tinham como controlar. Quando eu pergunto, será que você fez tudo mesmo? A pessoa me diz, olha, tudo que me disseram, quem disse? Você vai ver assim, era mãe, era melhor amiga, era comadre, que na verdade, sabe o que diziam para ela? Tenha controle sobre ele. Você não vai ter controle sobre ele. Você tem que ter controle de como agir positivamente para o teu relacionamento. Isto sim. Porque quando você começa a ter controle nas pequeninas coisas, e que muitas vezes são fundamentais, você vai ver como o jogo começa a mudar. Porque você começa a ter pensamentos pensados, movimentos pensados. Independente dos seus sentimentos, você controla o que você faz com eles. E não eles controlam e fazem o que querem de você. Estava me lembrando aqui de uma paciente que, quando ela chegou para mim, ela veio me dizendo que ela tinha perdido
totalmente admiração pelo parceiro, que tinha sido assim, tantas decepções, tantas expectativas que ela tinha, que ela criava, e que sabe o que acontecia? Ele não respondia aquilo. E aquilo foi broxando ela. E ela foi começando a tratar ele mal. Exatamente porque ela não estava mais admirando ele. Veja bem, ela não queria tratá-lo mal. Mas acabava tratando mal porque ela ficava amarga, ressentida, triste. Porque ela queria ter controle sobre ele, ela queria ter controle que ele fizesse o que ela esperava dele. E mais ela ia se afundando em queixa, em cobrança. Mais ia ficando difícil a conexão entre eles. E isso somente fazia com que ele se sentisse fracassando. Se sentisse fracassando, se sentisse um perdedor perto dela. Até que um dia, ele simplesmente chegou e disse para ela, olha, eu não quero mais. Disse, como assim? Porque ela não admirava mais, mas ela também não queria abrir o casamento dele. Ele disse, olha, eu me sinto pressionado, eu me sinto cobrado o tempo todo. Eu me sinto controlado em todos os passos que eu dou. E eu tenho amor por ti, mas eu não quero mais isto para mim. Gente, ela levou um susto tão grande, que ela se deu conta que ela já casou querendo controlar ele. Ela me disse, Cris, tinha várias coisas que me incomodavam e eu pensei, fica tranquila, porque quando você casar, você muda. E você muda porque você vai ter o controle e você vai ter as mudanças que você quer. Só tinha um detalhe. Esqueceram de dar um manual para ela, até porque esse manual não tem, mas de como poder fazer ou proporcionar essas mudanças. Controle, é isto. Eu vou usar o controle que eu tenho, o poder que eu tenho de controle, não para negociar comigo mesma, não para conversar com a criança interior que eu tenho aqui, não para eu mesma aprender a fazer diferente. Era sobre o outro. Até que ele disse, não quero mais. A casa caiu. A casa caiu, mas ela se deu conta que ela tinha que mudar totalmente o que se passava na cabeça dela. Totalmente. Gente, em pequeninas práticas que vocês podem aprender, vocês podem desenvolver o controle das coisas. Em pequeninas coisas, você pode aprender a fazer o amor brilhar com você tendo controle sobre você, sobre a tua parte do relacionamento. E, gente, isso não é complicado, não. Isso é simples, mas é sério. E a grande maioria das pessoas não levam a sério. Ou muitas acham que, ai, Cris, mas é muito complicado, como é que eu vou fazer isso, como eu vou aprender? Gente, não é complicado. As coisas são simples. A gente só não sabe fazer. Você só não sabe, às vezes, fazer as coisas. Mas não quer dizer que as coisas sejam complicadas. E pequenas mudanças, pequenos ajustes fazem uma diferença gigantesca.
Quando você começa a desenvolver o teu autocontrole, quando você começa a desenvolver a tua coragem de ser uma love leader, de ser uma líder do teu amor, eu vou dizer para vocês que você descobre o grande segredo de quem tem sucesso num relacionamento e principalmente de quem resgata o casamento. E um deles é o controle sobre você mesma. Por quê? Porque aí sim você se torna protagonista, como a gente disse. Protagonista da tua história. E não protagonista da história do outro. Larga disso. Larga disso. Tu pode não concordar com nada do que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo é ciência. Não é uma opinião. O que eu estou te dizendo tem evidência que funciona. Este é o controle que funciona, o controle de você sobre você. E Cris, como eu desenvolvo isso? Há várias formas de desenvolver. Por isso que investir no teu autoconhecimento é algo tão importante. Porque muitas pessoas, elas pensam que se conhecem. Elas pensam que elas se comandam. Elas pensam até que estão pensando, mas elas estão sendo movidas, muitas vezes, por crenças limitantes. Estão sendo muitas vezes movidas por coisas erradas que aprenderam, por orientações erradas que estão tendo hoje e que dificultam tudo. Quando você passa a ter poder sobre a parte que te cabe, porque não adianta querer carregar o pacote dos outros, porque isso não funciona. Quando você realmente começa a ter controle sobre você, sobre a tua parte na relação, a primeira coisa que muda, sabe qual é? A tua comunicação. Não é mais uma comunicação ansiosa, insegura e o pior, uma comunicação desesperada. Desesperada. Quando você começa e decide que é hora de agir e começa a investir no teu autocontrole, do que é possível. Quando você abre a mão de querer controlar o que você não tem como, você vê a mudança de chave que acontece na tua vida. Vocês estão conseguindo entender? Porque, olha, isso é profundo, gente. É simples, mas é profundo. Porque muita gente, quando me diz, Cris, mas eu tendo controle, a minha admiração ela vai subir, a admiração pelo meu parceiro vai aumentar. Eu vou dizer, bom, você se imaginaria longe ou sem essa pessoa? Não. Não, eu quero o resgate do meu casamento. Então eu vou te dizer, sim. Com o teu autocontrole, com o autocontrole das coisas, da interação que você consegue, e com o autocontrole do ambiente que tu pode criar, tudo pode se transformar. Olha a Paula dizendo, faz muito sentido, é sempre sobre a gente. Porque sobre a gente pode ter controle. Sobre o outro, não.
A gente pode ter controle sobre as nossas atitudes. Pelo nosso sentimento, não. Mas quando vem um sentimento e tu consegue ter controle de como você lida com isso, aí tu te torna poderosa. Aí você tem poder. Aí você tem poder. Faz sentido para vocês então? Então eu quero que vocês coloquem: eu vou ter controle sobre mim, na vida de vocês. Eu vou ter controle sobre mim. A insegurança pode levar a essa postura de querer ter controle pelo outro, claro! E Vera amada, não só isso. Onde tem insegurança tem o quê, gente? Baixa autoestima. Onde tem baixa autoestima, tem ciúmes. E às vezes a gente quer ter controle sobre o ciúme, mas não se dá conta que não tem controle sobre a própria estima. Como é que eu vou ter controle sobre o ciúme se eu não tenho controle sobre a minha estima? Como é que eu vou ter controle sobre o ciúme? Controle o seu ciúme, bonito, controle o seu ciúme, mas você não tem nem controle sobre a tua insegurança. Então, meus amores, não saiam dessa live sem antes clicar aqui na bio e se inscreverem para a Semana do Resgate do Seu Casamento. Dia 7, 8 e 9, às 20 horas, a gente vai formar um movimento, mas um movimento de transformação. E de transformação de mentalidade. Realmente com pessoas sob nova direção. Então, meus queridos, amanhã tem live. Sim, tem live. Mas, Cris, é sexta-feira, não é quinta-feira? Sim, quinta, sexta, sábado, todos os dias. Eu tô aqui com vocês. Cris, tem como recuperar a admiração e resgatar a admiração pelo seu marido? Tem. Mas começa por você. Não por ele. Não é sobre ele. É sobre você. Um grande abraço, meus queridos. Um beijo muito grande para vocês. Um beijo para o pessoal do YouTube. Um beijo para o pessoal do Facebook. E, claro, para vocês aqui do Insta também. Amanhã, 19 horas, traz mais um convidado. Traz, porque eles vão aprender e vai mudar a vida deles. E tá aqui. É doação pura para vocês. Ok? Um grande beijo para todos. Um grande beijo, meus amados. Até!